Já sabe como funciona o Paranauê, né? Me dá um... Tá, ok. Me dá uma guia aí, me ensina que faz Olha tanto tempo que eu não faço. Faz tanto tempo que eu não faço isso, você precisa me... Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu tô aqui com o Bruno do Canadá em Português. Hello! Não sei se vocês seguem o canal dele, porque ele parou de fazer vídeo já tem algum tempo. Ele foi uma das pessoas que me ajudou a estar hoje aqui no Canadá, né? Então, devo bastante ao conteúdo dele. E hoje ele vai falar sobre arquitetura, que é a profissão dele. Não Sim. mais, né? Não trabalho com arquitetura no Canadá, mas sou formado em arquitetura no Brasil. E então, ele já fez um vídeo sobre arquitetura no canal dele, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. E ele vai responder algumas perguntas que vocês fizeram no Instagram sobre arquitetura. Então, eu vou deixar você se apresentar um pouco, contar um pouco da sua história para poder, enfim, responder as perguntas do pessoal. Tá bom. Então, gente, eu sou formado em arquitetura, moro há quase 9 anos aqui no Canadá, moro em Montreal. Meu primeiro emprego foi com arquitetura, mas não quis seguir a carreira. Tem gente que quer abandonar a carreira, acho que você tem um pouco de experiência nesse assunto, né? Uhum. De chegar aqui, encontra outras possibilidades. Então, na hora que você vai começar a sua carreira do zero, por que não começar uma nova carreira? Então, eu deixei a arquitetura um pouco de lado, mas eu tenho algumas dicas para dar se você está interessado em trabalhar com arquitetura em Montreal, e são algumas informações úteis também para outras cidades do Canadá. Lembrando, gente, que cada província tem a sua própria forma de validar o diploma do que quer que seja, não só de arquitetura. Então, o que ele falar aqui sobre o que ele descobriu a respeito de Montreal pode ser que não funcione em Yukon, como pode ser que não funcione em Vancouver, ou pode ser que funcione, não sabemos, tá? Não. Então, eu vou começar com as perguntas de vocês. Quais foram as etapas para conseguir trabalhar na área de formação? Não é difícil trabalhar com arquitetura se você conhece os softwares de desenho. Então, por mais que o código de construção, as técnicas de construção são bem diferentes por causa do frio, não fique muito preocupado em aprender isso logo de cara. O importante é que se você sabe trabalhar bem com AutoCAD e com Revit e com SketchUp e os outros desenhos de 3D. Então, essa seria a base da base. Se você tem isso no seu currículo, você vai conseguir um trabalho de entrada no escritório de arquitetura, e uma hora que você está lá, você vai, né, se aprimorar nas normas, no código de construção da província que você está morando. Você não pode assinar como arquiteto não tendo feito a validação do seu diploma, mas você consegue ir entrando aos poucos na sua área através desses softwares que você falou. Isso. A validação de diploma até é uma frase que eu não gosto de usar, uma palavra que eu não gosto de usar, validação, porque para trabalhar como arquiteto tem que ser membro da ordem. Então, o negócio de validar o diploma também, que é uma preocupação muito grande, você não precisa validar o diploma, você tem que entrar em contato com a ordem da província que você pretende morar e ver o que você precisa como curso ou como prova para poder ser membro da ordem. Então, o seu diploma é o seu diploma, você não vai validar o seu diploma, não é que o seu diploma vai valer aqui, porque até o canadense que faz a universidade aqui, que tem um diploma de bacharel de arquitetura aqui no Canadá, mesmo com o diploma dele de uma instituição canadense, ele também não pode trabalhar como arquiteto se ele não for membro da ordem. Ele precisa de uma prova da licença? Ele precisa de ser membro da ordem. Que esse seria o objetivo, sei lá, final para quem quer trabalhar, quer ter o título de arquiteto. Tá. Então, no Brasil, tem muita gente que mesmo sendo membro da ordem, que na minha época era CREA, agora eu esqueci como é que chama lá a ordem, um conselho, mas enfim. Mesmo no Brasil, quem é arquiteto formado, que é membro da ordem, pode trabalhar num escritório como arquiteto, mas não necessariamente vai assinar o projeto, mas recebe o salário de arquiteto. Aqui em Montreal, pelo menos, na província do Quebec, no escritório de arquitetura, para você ter o título de arquiteto, você precisa ser membro da ordem. Para você ser contratado como arquiteto, ou seja, receber o salário de arquiteto, você tem que ser membro da ordem e ter o título de arquiteto. Então, a ordem dos arquitetos não vale só para você assinar projeto, mas vale também para você ser reconhecido como arquiteto e isso, em consequência, o salário. Você fez algum curso de equiparação? Se sim, qual? Tem mais opções além desse curso? É obrigatório fazer esse curso? Não, eu não fiz curso.
até porque, como eu falei, eu estava pensando em mudar de carreira, então eu não tentei virar membro da Ordem dos Arquitetos. Mas eu conheço outros arquitetos brasileiros que chegaram lá, eles fazem uma avaliação do seu currículo, do que você estudou no seu país de origem, e aí, dependendo da ordem, depende da província, isso no caso foi na província do Quebec, então eles podem falar para você ir na faculdade, seguir tal curso, voltar para fazer a prova. Pode ser que alguma província fale assim, faz só a prova. Eu sei que nos engenheiros no Quebec pode ser assim, tem um cursinho, ou então às vezes nem precisa do cursinho, ou só fazer a prova. Então é difícil de falar, porque como a gente falou antes, varia de uma província para outra. Mas curso mesmo, assim, seja arquiteto no Canadá, isso não existe. Então, o que você tem que fazer é entrar em contato com a Ordem dos Arquitetos na província que você pretende morar e veja quais são os procedimentos para você virar membro. Provavelmente uma delas vai ser essa leitura do seu currículo, daquilo que você estudou, e pode ser que nesse momento eles vão pedir para você fazer um curso ou outro. Mas, de novo, isso são procedimentos para se tornar membro da ordem. Se a gente for falar, por exemplo, sobre mercado de trabalho, se eu fiz algum curso para poder ter que começar a trabalhar, para meter a mão na massa e arrumar o salário, não precisa ter curso. Você precisa ter uma boa base dos softwares de desenho e, lógico, o idioma, tem que ter um mínimo do idioma para poder se comunicar no escritório. Eu já percebi que nos Estados Unidos eles pedem muita experiência em CAD e Revit. No Canadá também é assim? Também é assim. Então, acho que são os softwares básicos. Acho que o básico do básico é o AutoCAD, mas acho que isso não tem problema para ninguém que já trabalha com arquitetura no Brasil. É o mesmo software. Quando eu saí do Brasil em 2010, o Revit era um software que estava entrando no Brasil, mas eu imagino que hoje o pessoal deve estar utilizando mais. E aqui se utiliza até que bastante. Então, acho que se não tivesse esses dois softwares, realmente é bem complicado de arrumar trabalho. O funcionamento de um escritório de arquitetura aí no Canadá é parecido com os daqui do Brasil? Não é parecido. Também foi uma surpresa para mim. Aqui no Canadá se utiliza muito a mão de obra técnica, de diploma técnico, de diploma de college, de curso técnico. Então, no Brasil, eu acho que só teve um escritório que eu trabalhei que tinha alguém que trabalhava lá que tinha diploma técnico, que não tinha diploma universitário. Mas a grande maioria dos escritórios no Brasil, praticamente todos são arquitetos, então todos têm diploma universitário. Mas aqui a mão de obra é muito cara. Então, para um escritório de arquitetura, seria um luxo para um escritório de arquitetura aqui no Canadá ter apenas funcionários ou colaboradores com diploma universitário. Então, o que acontece é que tem os tecnólogos, que normalmente não fazem a concepção do projeto. Então, a concepção do projeto fica com o arquiteto e depois ele delega o desenho, o desenvolvimento técnico daquilo que já foi criado. Então, a parte de criação fica com o arquiteto, que normalmente é um ou dois, dependendo, sei lá, seria um arquiteto para cada, talvez 3, 4 tecnólogos. E aí depois o tecnólogo vai pegar tudo aquilo, colocar no CAD e fazer os detalhes. Outra diferença é a aplicação do código de construção. Coisa, por exemplo, que no Brasil eu via que não se dava muita atenção aos arquitetos. Era mais no design, era mais na arquitetura exterior e também na parte interior do layout do programa. Mas se aquilo seguia as normas e o código de construção municipal ou o código de bombeiro estadual, eu não via muita atenção isso nos escritórios. Aqui é base. Começou um projeto, o primeiro reflexo é se está de acordo com o código. Existe aqui um Código Nacional de Construção, que é ótimo, que vale para o país inteiro, mas, obviamente, cada província tem o direito de adicionar ou... Não, adicionar não, mas acho que retirar alguns artigos e adaptar um pouco para a província. O que facilita bastante as coisas, porque no Brasil às vezes podia mudar a coisa de município para município. Então essa história de ficar toda hora com esse reflexo, código de construção, realmente foi algo que achei que é bem diferente. E outra coisa também era um pouco
no relacionamento com os clientes. Então, eu acho que o arquiteto aqui, acho que por ser o profissional responsável por aplicar o código de construção, que inclui a parte de proteção a incêndio, existe um respeito muito grande da responsabilidade do arquiteto. Coisa que no Brasil o arquiteto era só um designer. O arquiteto era só alguém para produzir um desenho no papel. Então, a responsabilidade do arquiteto não estava muito lá. O arquiteto era um cara que vai fazer um desenho, eu vou te pagar para receber um rolo de papel com um desenho lá. Aqui eu percebo isso que é um respeito maior. Então, o arquiteto é um profissional que está lá para saber se o prédio vai estar em segurança, se os usuários do edifício vão estar em segurança uma hora, quando o edifício estiver pronto. Isso eu achei muito legal. O mercado para arquitetos aí é bom? Qual é a receptividade? Qual a relação com arquitetos brasileiros ou estrangeiros? Bom, é difícil de falar de mercado. Eu posso falar um pouco sobre Montreal, mas vai variar muito de uma cidade para outra. No Canadá, é um país muito grande. Mesma coisa de, sei lá, o cara trabalha em Porto Alegre, vem um gringo e fala assim, como é que é o mercado, né, de arquitetura no Brasil? Né? Em Porto Alegre pode ser uma coisa, pode ser que em Recife seja outra muito diferente. Uhum. Porém, eu diria assim que não é um mercado, por exemplo, que está nem em aceição, nem com muita demanda, por exemplo, de profissional, mas também não é um mercado que está falindo. Eu acho que está, em geral, a gente fala que, sei lá, tá na média. Então, você precisa se esforçar para entrar no perfil, né? Eles não vão te pegar na hora que você sair do aeroporto. Você, vem aqui ser arquiteto, você é brasileiro, arquiteto, então vem aqui que eu quero trabalhar contigo, mas ao mesmo tempo também você não vai passar fome. Se você consegue entrar no perfil, você vai conseguir um trabalho, e é um trabalho que tem um salário realmente razoável. Quase todos os arquitetos que eu conheço aqui começaram com um cargo de tecnólogo, que era um cargo de nível técnico, até porque não eram membros da ordem, estavam longe de ser, e tem também o diploma universitário de um país estrangeiro que levanta o eyebrow de vários arquitetos em escritório de arquitetura. Então, a porta de entrada é conseguir um trabalho de nível técnico, de um tecnólogo, que normalmente aqui tem um salário bom. Defina bom. Bom, que você consegue pagar teu aluguel e ter o teu carro, pagar suas contas e ainda fazer uma viagem. Se um casal, se os dois têm trabalho de nível técnico, tem uma vida boa, eu acho, confortável. Até um casal que trabalha com um salário mínimo, que às vezes não consegue entrar num trabalho na área de nível técnico, que acaba arrumando trabalho, ou no restaurante, ou na farmácia, ou no... sei lá, tem gente que, por exemplo, eu ontem encontrei uma brasileira que estava fazendo limpeza ali nos escritórios. Se os dois estão ganhando salário mínimo, um casal, dá para pagar as contas, dá para pagar aluguel. E isso é uma preocupação muito forte do pessoal que quer vir aqui. Sim. Primeira coisa, a pessoa fala assim, emprego. Eu vou conseguir emprego? Eu falo assim, pensa no visto, cara. É tão foda conseguir visto. Arruma o visto, quando chegar aqui, arruma um trabalho. Saiu um pouco da... É uma Perdi boa, o fio da meada. Perdi o fio da meada, né? Qual que era a pergunta? O negócio é você conhecer os softwares. O preconceito, não existe preconceito contra a pessoa pelo fato dela ser estrangeira ou não. Existe um certo preconceito com a qualidade do diploma, qualidade do estudo que você teve fora. Mas isso não se aplica tanto no trabalho de nível técnico, porque o arquiteto ele não vai dar muita atenção para isso, da onde veio o teu diploma. Ele quer saber, você consegue trabalhar com CAD, fazer os detalhes e fazer os desenhos e fazer o meu 3D? Consigo. Então aí você consegue entrar. Então o trabalho como tecnólogo não existe, sei lá, preconceito ou... é bem recebido. Agora, na hora que você vira membro da Ordem dos Arquitetos, você eu quero ser arquiteto, eu quero ter o título de arquiteto, eu quero trabalhar como arquiteto. Na hora que você vira membro da Ordem e que você vai procurar o teu trabalho no escritório de arquitetura, aí talvez possa existir um certo preconceito pela origem do teu diploma. E, de novo, não é um preconceito contra a pessoa, contra o imigrante. É um preconceito que é uma dificuldade que o canadense tem de confiar, de delegar responsabilidade para um profissional
que teve diploma de uma situação que ele não faz a mínima ideia da qualidade que tem. Isso se aplica também, acho que em quase todas as outras áreas, principalmente de nível universitário. Sim. Inglês. Dá para se virar bem tendo inglês bom, mas do dia a dia ou precisa de um complemento técnico? Bom, inglês bom acho que dá para se virar em qualquer lugar. Não se preocupe muito com os termos técnicos. Como eu falei, acho que o importante é conhecer os softwares. Na hora que você for contratado, eles vão te contratar para desenhar, para fazer os detalhes, para fazer as plantas, para fazer os 3Ds. E o vocabulário você vai aprender com o tempo. Foi o que aconteceu comigo, em francês. O meu francês era quase zero. Jura? Você chegou aqui quase sem francês? Não, eu tinha um francês bem de base, que eu achava que era bom no Brasil. Quando eu me mudei para cá, que eu percebi que não era lá grandes coisas. Mas eu conseguia me comunicar, mas para trabalhar, realmente, na época, era bem fraquinho. Mas eu estava fazendo curso, trabalhava, fazia curso de francês à noite. E deu 2 anos, eu estava com um francês já fluente. Quem sabe um dia eu chego lá. Vamos lá. Francês? Quer falar francês? Para ser consultora de Quebec, eu preciso falar francês. Preciso fazer a prova da licença em francês. Ok, por isso você quer saber os porque eu vou querer saber os palavras para fazer a prova da licença. Qual foi o seu primeiro trabalho no Canadá com arquitetura? Então foi nesse escritório de arquitetura, era um escritório pequeno, no subúrbio, e o cara estava precisando de alguém logo de cara. Foi alguém que me indicou. Cheguei lá, fiz a entrevista, o cara falou assim, não, o seu francês não é lá muito bom. Aí ele contratou uma outra pessoa. Aí o cara me chamou 2 semanas depois, falou assim, tô precisando de alguém, mas só por 3 meses, e aí depois eu não sei o que vai acontecer, algo que te interessa, lógico que me interessava, eu tava sem emprego. Aí cheguei lá, ele falou assim, porque eu preciso de alguém que fala francês bem, o pessoal aqui só fala francês, não fala inglês, então... Mas depois ele me chamou. Depois de 1 mês ele viu um potencial, ele percebeu que ele estava contratando um arquiteto, que ele não estava contratando um tecnólogo. E aí depois ele mandou outro cara embora e me guardou. Nossa. O cara que ele tinha contratado antes acabou mandando embora, não deu certo, eu peguei o cargo. Esfregou na cara do cara, né, o teu potencial. Fiquei lá 3 anos. Depois eu mudei um pouquinho de carreira, um pouquinho de área. Mas o meu primeiro trabalho foi no escritório de arquitetura e foi num cargo técnico. Então o cargo se chamava lá em francês Technicien en Architecture, que seria tecnólogo em arquitetura. Acho que em São Paulo o curso se chamava Técnico em Edificações. Qual escritório de arquitetura canadense que você mais gosta? Tem um escritório de arquitetura muito legal que chama Le May, em Montreal. Gosto muito do projeto dele. Então, eu não conheço muitos escritórios de arquitetura de Toronto nem de Vancouver, mas se você pretende ir para Montreal, dá uma olhada Le May, Lemy, Lemy. Quais são as cidades no Canadá que você mais gosta na questão de urbanismo e arquitetura? Eu não conheço muitas cidades. Eu conheço Montreal, Toronto, Quebec e Ottawa. Eu acho que Toronto, eu gosto muito dessa vibe. É um negócio que me lembra muito Nova York. Muito prédio, tudo espelhado. Pois é, eu vim de São Paulo, né? Morei 28 anos em São Paulo, então, sei lá, prédio alto e concreto, asfalto, poluição, pra mim eu tô sentindo em casa. aquele cheiro de... Pena que não tem motoboy aqui. Só faltava um motoboy pra eu me sentir realmente em São Paulo. Mas eu falando em urbanismo, não tem ainda nenhuma cidade assim do Canadá que eu visitei até agora que, sei lá, me encantou. Mas eu diria, acho que Toronto. Acho que seria Toronto. Porque Montreal também não é algo que me... Não gosto do desenvolvimento urbano que existiu lá em Montreal. Mas eu ouvi falar muito bem de Vancouver. Então tenho que ir lá um dia para Vancouver. Aí eu volto aqui e faço outro vídeo, aí eu respondo a pergunta melhor. Curti. O meio da arquitetura também é muito networking, porque no Brasil mas eu diria que em geral é assim no Canadá. Acho que não só de arquitetura. Montreal é uma cidade que acho que tem um pouco menos de 3 milhões de habitantes. Na grande Montreal, 3 milhões de habitantes, mas parece uma cidade muito pequena. Então, as pessoas se conhecem dos meios, cada área.
todo mundo se conhece um pouquinho. Então, na hora que você faz um bom trabalho, vai rodar, a mensagem vai rodar. Então, o importante é isso, você está sempre tentando fazer o teu melhor, vai entrando em contato com o pessoal, vai enviando currículo, que uma hora o seu nome vai aparecer em algum lugar. Tem muito ego nos escritórios canadenses? Pô, ego com arquiteto tem no mundo inteiro. Arquiteto e ego, arquiteto é um bicho chato pra caramba. Pior que arquiteto, acho que só músico. Músico, sei lá, estilista, esse pessoal que trabalha mais com arte, mas tem bastante ego em arquitetura, até no Canadá. Quais são os nomes mais comuns para os cargos que um arquiteto pode ocupar aqui no Canadá? Você deu um exemplo, né? E quanto pagam em média? Bom, arquiteto só tem um título. Quando você vira membro da ordem provincial, lembrando, então cada província tem a sua ordem, o título é architect ou architect. E eu até falar isso porque quando você é membro da ordem dos arquitetos de Ontário, o seu título é válido somente nessa província. Quer dizer que se você muda de província, você quiser trabalhar como arquiteto lá, não pode. Você tem que ser membro daquela outra ordem. Eu já ouvi casos até de que um arquiteto, que acho que era de Alberta, foi fazer uma palestra em BC e estava lá na universidade arquiteto fulano de tal. E a ordem de BC foi lá atrás na instituição e falou assim, esse fulano ele é arquiteto em Alberta, então aqui você não pode botar que arquiteto. Nossa, então é muito mimimi. Essa história de ordem é muito mimimi. Então, título para arquiteto é arquiteto, ponto final. E para os cargos de nível técnico, eu acho que em inglês se falaria technician, mas eu não tenho certeza. Mas eu sei que em francês é technicien, ou technologue. Technicien en architecture. E quanto é que esses dois cargos normalmente ganham? Normalmente o que eu faço é falar para o pessoal entrar no site do... Jobbank. Jobbank. Lá no Quebec é Emploi Québec, que se chama, e tenho certeza absoluta que se você colocar lá Technicien en Architecture, vai aparecer a média, o mínimo e o máximo daquele ano. Até porque, né, se a gente fala um valor hoje, o pessoal vai assistir o vídeo daqui a 10 anos e vai ser outro valor. Então a melhor coisa para se informar no momento que você está assistindo agora, entra lá no site do Emploi Québec ou algum job bank de outra província, procura lá o salário, sempre tem Technicien en Architecture e você vai ver quanto vai ser o salário médio. Quais são as principais diferenças no dia a dia de trabalho nos escritórios e dos projetos do Brasil e do Canadá? Quais são as diferenças? Fora as questões técnicas por conta do clima. Se a gente entra mais na parte técnica, acho que a grande diferença é a temperatura, é o frio. Então, isso mexe na parte do isolamento térmico dos edifícios e também na parte de segurança e incêndio. Então, aqui o pessoal é muito noiado com incêndio porque no passado aconteceram muitas tragédias com incêndio e que não acontece com tanta frequência no Brasil porque lá é tudo feito de maçonaria, de tijolo, de concreto. Então. Tá, explica um pouco mais assim, só pra gente saber como é que funciona toda a parte de... Isolamento térmico? Isso aqui. Entendi. Porque assim, o melhor isolante térmico que tem hoje, que é mais usado, é a lã de vidro. Então essa lã de vidro é um negócio assim que... Uma espuma? Quase que não é uma espuma, realmente parece uma lã mesmo. Só que ela precisa estar confinada num espaço para poder realmente isolar. Então no Brasil, a parede exterior de um prédio, ela é feita de tijolos e de cada lado vai ter o reboco para poder ter o acabamento. E aí não sobra espaço dentro para você colocar o isolamento térmico. Então, as paredes elas têm que ser ocas, tem que ter um espaço dentro para você colocar lã. Seja a lã de isolamento térmico ou seja a lã de isolamento acústico. Pode ser de um apartamento para o outro. Então, por causa disso, você precisa proteger essa lã contra o incêndio. Então, aí é da onde que vem o gesso acartonado, que é o Gyproc, que a gente, que aí faz a parede. Então, tem uma pequena estrutura ali para a parede ali dentro, que pode ser de madeira ou de alumínio,
então a parede vira um sanduíche. Então a parede exterior vai ter lá o tijolo lá do lado de fora, que não faz parte da parede exterior, aquilo é só um enfeite, e também funciona também como resistência ao fogo também para aquele muro, para evitar que o fogo não passe de um edifício para o outro, que às vezes tem um prédio de faz, sei lá, um muro lateral, do outro lado tem um prédio, se o outro prédio está pegando fogo, o tijolo pode retardar, vai reduzir o tempo de que o fogo vai passar de um prédio para o outro. Existem outros materiais também, mas no passado se utilizava o tijolo e aí virou, sei lá, uma assinatura, virou parte da arquitetura local, então se usa tijolo ainda. Então o frio faz com que o método construtivo mude para poder a gente colocar o isolamento térmico na parede exterior e porque é muito fácil isso pegar fogo, por causa de todo esse material que tem dentro, tem muita madeira que é utilizada na estrutura das paredes. O código que quando fala de segurança e incêndio é muito mais rigoroso do que no Brasil. Então as saídas de emergência, os extintores, os sprinklers, tudo isso é muito mais rigoroso. Tem que ter lugar para o caminhão parar, tem que ter resistência ao fogo entre as unidades, entre os apartamentos, entre o corredor. Tem várias regrinhas assim que são a mais, como eu falei antes, assim, o reflexo primeiro, existe muita responsabilidade do arquiteto para aplicar esse código, para prestar atenção nessas coisas. Daí onde vem o respeito do arquiteto, do profissional aqui, mas também não é por nada, tem que trabalhar bastante. Acho que o frio realmente faz a maior diferença. E também acho que os projetos aqui, os clientes normalmente têm um pouco mais de dinheiro reservado para os projetos, então isso permite também um pouco os arquitetos de soltar um pouco a mão no design. Então acho que eles têm um pouco mais de liberdade, porque o budget é um pouquinho melhor. Bom, todas as nossas perguntas foram feitas. Quanto eu ganhei? Respondidas. Tchim. Respondi bem, respondi certo? Mas vai ganhar o quê? Não sei, acho que só o povo que já trabalha com isso aqui nos comentários vai poder dizer. Não sei se você falou certo ou se falou errado. Espero que vocês tenham gostado. Eu também espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter vindo aqui no canal contar a sua experiência. Por mais que você não esteja mais na área, né, todo esse conhecimento que você adquiriu durante todos esses 9 anos aqui no Canadá. É um prazer ter você aqui no canal. Muito obrigada. O prazer é meu. E vocês ainda vão ver ele mais uma vez aqui no canal, tá? A gente vai gravar 2 vídeos hoje, esse e outro que vai ficar aí de surpresa pra vocês, mas algumas pessoas vão falar: ai, Kit, não acredito que vocês gravaram sobre isso! Né? Tem sempre aqueles que reclamam. Tem? Mas tem, claro. Você imagina, você vai ver os comentários quando for ver o outro vídeo. Não vou nem ver. E acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Compartilhem com seus amigos arquitetos que estão querendo vir aqui pro Canadá. Se vocês ainda tiverem dúvidas, pode deixar aqui embaixo. Quem sabe no ano que vem, quando o Bruno vier ver os parentes dele de novo aqui em Toronto pro Natal, ele responde um segundo vídeo. Ou quando você for pra Montreal. Ou quando eu for pra Montreal, que tô devendo também, né? E acho que é isso. A gente se vê na próxima e tchau, tchau.